Bom dia, meus queridos. Então vamos para mais uma aulinha, de Física 1, continuar falando sobre movimento circular. Agora a gente vamos entrar em movimento circular uniforme, né, que é o assunto principal dali, né, que a gente já está umas 2 aulas falando sobre movimento circular, mas agora a gente vai começar a discutir, aprender como calcular a velocidade angular e como a gente vai calcular uma tal de aceleração centrípeta que vai aparecer aí, tá bom? Então vamos começar a nossa aulinha, né? Pedir aqui para apresentar. Vou botar aqui para apresentar. Já começou, pegar a nossa aula. Então vamos lá. Movimento circular uniforme, famoso MCU, tá? Não vamos pronunciar de outra maneira, se fala MCU, tá? Então, o que ele diz, né? Esse movimento circular uniforme, ele vai ter, né, alguma coisa constante, uniforme, que vai ser a velocidade, né? Nesse caso, a velocidade tangencial aqui vai ser uniforme, né? Então, ele começa fazendo esse círculo, né? Que o movimento circular é em torno desse círculo, e a velocidade em qualquer ponto desse círculo é sempre a mesma. Nesse caso, é 2 metros por segundo. Então, a velocidade aqui é uniforme. Então, por isso que ele é chamado de movimento circular uniforme. Então, aqui é a definição, ó, movimento circular uniforme, MCU. O movimento circular uniforme é aquele no qual um móvel percorre uma trajetória circular, como mostrei ali na figurinha, com velocidade de módulo constante, por isso uniforme, ou seja, a velocidade não modifica. Ele está sempre percorrendo essa trajetória circular com uma velocidade constante. Tá? Algumas considerações sobre esse movimento, que não só a velocidade tangencial ali, a velocidade escalar vai ser constante, mas a velocidade angular, que a gente já viu que é aquele ômega lá, também vai ser constante. O período que a gente já estudou lá na primeira aula vai ser constante e a frequência também vai ser constante, tá? Isso é muito importante para a gente conseguir, né, calcular as coisas, né, sabendo que essas coisinhas aqui também são constantes, mas apenas para o caso do movimento circular uniforme. Tem que ser uniforme, tá? Para que tenha período, frequência e velocidade escalar e velocidade angular constantes, tá? E agora a gente vai ver quais as continhas que a gente pode fazer, né? Então, a gente já viu, né, a velocidade escalar, como se calcula, está aqui, ó. Não se percam aí nesse mundaréu de fórmulas. A velocidade escalar está aqui, ó. Velocidade é igual a ΔS, que é deslocamento sobre ΔT. Isso aí a gente já está cansado de ver lá desde o começo do ano, tá? E no movimento circular, né, que é sobre um círculo, a gente sabe que um círculo inteiro completo, né, a circunferência, para calcular uma circunferência, basta calcular 2 vezes π vezes r, é o tamanho da circunferência. Então, se ele completou uma volta inteira, né, o deslocamento dele foi 2πr. Quanto tempo ele demorou para dar uma volta inteira? Daí, por isso que era importante a aula do período e da frequência. O período é o tempo para completar uma volta. Então, né, se ele deu uma volta inteira, ele demorou o ΔT que ele demorou foi de um período, aqui, ó, o Tzão maiúsculo, tá? Então, a minha velocidade escalar pode ser calculada como que 2πr sobre o período, tá? Então, essa formulazinha aqui, ó, não vai mais tanto fazer sentido. Essa aqui vai ser muito mais útil para a gente calcular essa velocidade escalar do movimento circular uniforme, tá? E, professor, mas para qual volta? Para todas as voltas. Como é um movimento circular uniforme, todas as voltas vão ter o mesmo período, elas vão ter o mesmo raio, então a velocidade vai ser constante durante todo o movimento, ok? E a gente pode modificar, porque às vezes eu não tenho o período, mas eu tenho a frequência. Então eu sei que a frequência é o inverso do período. Então, aqui, ó, né, o período está embaixo, por isso que aqui a frequência ficou em cima, né? Então, no lugar do ter aqui, ó, eu substituí pela frequência, tá? Então, é só
usar essa fórmula e essa formulazinha, aqui a gente tem essa outra maneira de calcular. Na verdade, é a mesma fórmula, só que essa aqui, ó, calcula a velocidade escalar usando o período, e essa aqui calcula a velocidade escalar usando a frequência, tá? Então, às vezes eu tenho período, às vezes eu tenho a frequência, posso usar qualquer uma dessas duas, tá? Para calcular a velocidade escalar do movimento circular uniforme, beleza? Outra forma também que a gente pode usar é para calcular a velocidade angular, tá? A velocidade angular, nesse caso, né, a gente viu que era ômega igual delta φ, que é o ângulo de abertura, né, sobre delta t, tá? Para completar uma volta completa, né, usando agora os em radianos, né, não é em graus, aqui a gente usa em radianos, velocidade angular, a gente sempre vai usar em radianos, tá? Aqui nessa etapa a gente não usa muito graus, não, usa tudo em radianos, que é mais fácil de entender e mais fácil de usar, tá? Então aqui, ó, para dar uma volta completa, né, a gente tem que dar 2 pi radianos, né, que a gente já viu na aula passada. Se vocês não se lembram, só olhar na aula passada que vão ver por que a volta completa é 2 pi radianos, tá? E o período aqui, né, é para dar uma volta completa. Por isso que posso substituir essa forma por essa aqui, que fica perfeitamente bem escrita. Então, o ômega aqui vai ser 2π sobre o período, tá? A unidade aqui vai ser radianos por segundo. Então, a unidade dessa formulazinha aqui é radianos por segundo, que é no sistema internacional, ok? Ah, professor, mas por que o professor tirou o ômega médio? Porque, nesse caso, como a velocidade é constante, né, a velocidade angular média e a velocidade angular sem ser média vão ser iguais, porque a velocidade angular vai ser sempre a mesma, porque o movimento é uniforme. Mesma coisa, tá? Usando essa relação entre frequência e período, tá? A gente pode substituir aqui, ó, e vai ficar que a velocidade angular vai ser igual a 2π vezes f, tá? Ou seja, essa aqui a gente usa o período e aqui a de baixo a gente vai usar a frequência. Tanto faz a mesma fórmula, só vai mudar o que eles derem para nós, a gente pode usar um ou o outro, ok? Bem tranquilo. Aqui são alguns exemplos de movimento circular, tá? Os ponteiros do relógio, né? É um movimento circular uniforme, por quê? Porque cada ponteiro tem seu período pré-determinado, então a velocidade desses ponteiros não se alteram ao longo da vida inteira, né? Por isso que eles são tão precisos, tá? Então, isso aqui é um exemplo de movimento circular uniforme, tá? Aqui a rotação da Terra, um movimento circular uniforme. A rotação da Lua também é um exemplo de movimento circular uniforme, mas elas têm uma pequena variação, tá? Como a gente já viu lá na aula de astronomia, né? Dependendo se está mais próximo da Terra ou mais afastado, né? Por causa que é uma elipse, ela tem uma leve diferença, mas é que essa elipse é praticamente um círculo, né? Então, por isso que a gente pode considerar como um exemplo de movimento circular, ok? A roda gigante, quando está com movimento constante, é um movimento circular uniforme, né? Então, no período, quando ela está acelerando, ela não tem esse movimento circular uniforme, mas depois que ela tem a sua velocidade constante, ela vai ser um movimento circular uniforme, tá? Professor, e no final, quando ela está freando, também ela continua sendo movimento circular, mas não é uniforme, porque a velocidade tangencial vai mudando, tá? E esse aqui é um exemplo, tá? Eu trouxe aqui, que é a roda de uma bicicleta com os pedais aqui, a coroa, o pinhão, ou vice-versa, tá? O que acontece? Isso a gente vai usar nas próximas aulas, porque a gente vai ter que aprender qual é a relação de um movimento circular, né, com o raio R, com o outro movimento circular. Então, isso aí é coisas que a gente vai ver nas outras aulas, tá? Então, só um exemplo, tá? Para vocês já irem se acostumando que vai ter essa relação entre tamanhos, né? Por que é que quando a gente vai trocar marcha, a gente muda o tamanho da
da coroa ou do pinhão lá da bicicleta, tá? Isso quer relacionar quantas voltas que esse pneu vai dar a mais ou a menos, mudando o tamanho dessa relação. Tudo bem? E, para finalizar, a gente tem a aceleração centrípeta. Mas antes de eu começar a falar da aceleração centrípeta, tá? Eu vou passar um videozinho para vocês, que eu já deixei aqui. Vamos procurar aqui. Vou passar esse videozinho aqui para vocês. Vou deixar sem som, tá? Só para vocês observarem. Isso é um exemplo de aceleração centrípeta, tá? Então, ali, por que o copo não cai? Por que o líquido do copo não cai? Eu posso colocar até mais copo, que vai dar certo igualmente, tá? Podem tentar fazer isso em casa, mas eu não aconselho, porque talvez vocês não consigam, né, fazer o movimento certinho e tudo vai cair no chão. Agora, com 3 copos. Então, essa aí é a nossa aceleração centrípeta, né? Por mais que o por mais que a gente ache que o copo vai cair, não cai por causa dessa aceleração centrípeta que tem em cima dos copos. E agora ele vai fazer com a GoPro só para ver o movimento circular do ponto de vista do movimento circular, né? Essa aí vai ficar até meio tonto, né? Então, agora ele vai explicar, mas agora quem vai explicar sou eu. Voltando aqui. Então, aqui, ó, a aceleração centrípeta, né? Então, a gente viu ali no videozinho, né, que a aceleração centrípeta, ela faz alguma coisa meio estranha, né? Aquele copo de água, em vez de cair, não cai, né? E isso acontece por causa dessa aceleração centrípeta. Ó, então, vamos lá. Ó, a aceleração centrípeta é uma propriedade presente nos corpos que descreve um movimento circular. Trata-se de uma grandeza vetorial, ou seja, né, ela tem direção, sentido e valor, que aponta para o centro da trajetória. Além disso, seu módulo é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade do corpo e inversamente proporcional ao raio da curvatura. Isso aí a gente vai ver daqui a pouco. Então vamos lá, aqui, ó. Então, o que acontece? A aceleração centrípeta, né, ela vai apontar para o centro da curvatura. Essa força aqui, né, na verdade, né, uma aceleração, se eu multiplicar pela massa, eu vou ter uma força, né, que é a força centrípeta, que a gente já viu quando a gente falou lá de astronomia, né, que a gente só usou a força centrípeta, mas aqui a gente vai entender um pouquinho melhor como que ela funciona, tá? Ela surge por causa que a velocidade está aqui nessa direção, tá? Aqui nesse ponto, mudou a direção. Por mais que o valor da velocidade continue o mesmo, mas se vocês veem, a direção da velocidade modificou. Quem provoca essa mudança na direção da velocidade é a aceleração centrípeta. Tá? Então, por isso que ela aponta aqui perpendicular à velocidade. Ela é sempre perpendicular à velocidade. Ela não muda o valor da velocidade, ela apenas muda a direção dessa velocidade, tá? Então, a aceleração centrípeta, ela muda a direção da velocidade e não o valor. E ela aponta sempre para o centro da curvatura, tá? Quem faz a mudança da velocidade lá no copo, quem faz o papel dessa que faz a mudar a velocidade é o fio que está segurando. Então, pode ver que está segurando o fio e está rotacionando. Então, quem faz aqui o papel dessa força centrípeta é o fio
tá? Que está modificando a velocidade nos pontos, tá? E por que o líquido não tem? Porque o líquido tem a tendência de continuar o seu movimento, então ele tenta sair pela tangente. Só que ele não consegue sair pela tangente por causa que existe uma aceleração centrípeta. Então, por isso que ele fica sempre, ele não cai, ele fica sempre meio que sendo empurrado para fora desse movimento circular, né? Não derramando o líquido para dentro dos copos, tá? Então, essa aqui é a nossa famosa aceleração centrípeta, que acontece com os planetas, né? Que giram em torno do Sol, só que quem faz o papel nesse caso, né? Da força centrípeta é a gravidade, né? No caso ali do exemplo que a gente viu o Iberê fazendo, é os fios. Se você amarrar uma pedra e começar a girar a pedra, quem vai fazer o papel da aceleração centrípeta nessa pedra é o fio, tá? Então, essa aceleração centrípeta é que provoca a mudança na direção da velocidade. Nunca esqueçam disso. E ela é sempre perpendicular à velocidade e sempre aponta para o centro da nossa curvatura. E como que calcula? Muito fácil, né? Como estava escrito lá, a aceleração centrípeta é proporcional à velocidade ao quadrado e inversamente proporcional ao raio da curvatura. Então, tem aqui a formulazinha, só jogar nessa formulazinha que a gente consegue calcular a nossa aceleração centrípeta, tá? Não se preocupe que vai ter um exemplo ali, eu vou fazer um exemplo de movimento circular, um movimento e um exemplo da aceleração centrípeta para vocês entenderem um pouquinho melhor isso aí. Então vamos lá, para finalizar a nossa aula. Opa! Para finalizar a nossa aula, vamos fazer aqui os exemplos. Primeiro, do movimento circular uniforme, tá? As máquinas cortadeiras e colheitadeiras de cana-de-açúcar podem substituir dezenas de trabalhadores rurais, o que pode alterar de forma significativa a relação de trabalho nas lavouras de cana-de-açúcar. A pá cortadeira da máquina, ilustrada na figura abaixo, que agora está aqui acima, tá? Gira em movimento circular uniforme a uma frequência de 300 RPM. Então, ele me deu a frequência, tá? A velocidade tem um ponto extremo P, tá? Pá vale 60 centímetros. Então, do centro até esse ponto, vale 60 centímetros, tá? Considere π igual a 3. Então, ele quer a velocidade do ponto P, tá? Ele me deu o raio e me deu a frequência. Então, voltando aqui, ó, que é a velocidade, tem um ponto extremo, então quando eu falo só velocidade, é a velocidade escalar. Vou pegar essa fórmula aqui, ó, por causa que ele me deu a frequência. E vamos resolver. Vou colar aqui a fórmula. Então, aqui eu tenho a fórmula. A única coisa aqui para a gente começar a tomar um cuidado especial é a frequência, tá, pessoal? Por quê? Porque a frequência ali deu em RPM, tá? E, né, o RPM é rotações por minuto. E a gente usa no sistema internacional sempre o Hertz. Então, na dúvida, sempre passa para Hertz, tá? Então, 1 Hertz equivale a 60 RPMs. Então, pode fazer uma regrinha entre 3 para calcular, tá? Ou, nesse caso, é só dividir por 60, né? Porque se um minuto ele faz 60 em 300 rotações, então, em um segundo, ele tem que dividir esse valor por 60, tá? Então, eu vou pegar aqui 300, então, deixa eu pegar aqui, ó, onde que eu escrevo, inserir, caixa de texto. Então, a minha frequência vai ser 300 RPM
que equivale a dividir isso por 60, né? Então, por causa que um minuto tem 60 segundos, então basta eu dividir isso que vai dar igual a 5 Hz. Agora já está, isso aqui é 5 rotações por segundo. Então, para calcular a velocidade vai ser igual a 2 vezes o π que ele mandou usar 3, vezes o valor do R que é 0,6, 0,6 vezes, tá? Aqui também eu vou usar em metros, tá? Não em centímetros, porque daí a minha resposta vai ser diretamente metros por segundo, tá? Não esqueça de fazer sempre essas transformações. Fiz a frequência, que é 5. Calculando isso, né? Vou fazer aqui, ó, 2 vezes 5 vai dar 10, 10 vezes 0,6 vai dar 6, 6 vezes 3 vai dar 18 metros por segundo. Então, essa aqui é a resposta. 18 metros por segundo é a velocidade daquele pontinho P aqui da lâmina, tá? Se eu quisesse calcular a velocidade angular, também não podem calcular tranquilamente, né? Daí eu tenho que usar essa equaçãozinha aqui de baixo, não preciso nem do raio. Beleza? Então, isso aí é o primeiro exercício. É um exercício da Unicamp, então, por mais que... Ah, professor, é um exercício bem simples, tá? Porque depois que a gente aprende a fazer, se torna simples, tá? Mas é um exercício vestibular da Unicamp. Então, aqui eu tenho mais um. Agora está a aceleração centrípeta, tá? Então, vamos lá. Um objeto realiza um movimento circular e uniforme em uma circunferência com raio igual a 100 centímetros. Então, isso aqui a gente vai passar para metros, tá, pessoal? Então, 100 centímetros é igual a 1 metro. E com uma aceleração centrípeta de 4 metros por segundo. Determine a sua velocidade. Então, vou pegar a nossa fórmulazinha da aceleração centrípeta. Vou lá mais uma aqui para a gente já... Aqui falou que a minha aceleração centrípeta é 4. O meu raio ele deu que é 1. Então, já preenchi aqui, ó, tá, pessoal? A aceleração centrípeta é 4 e o raio é 1 metro, tá? Só transformei isso aqui para metro. Agora, 1 que está dividindo, eu passo multiplicando. Essa aqui. Então, tenho que v ao quadrado vai ser igual a 4. Agora é só tirar a raiz, né? Então, tiro a raiz do 4. E, para finalizar, eu tenho que a velocidade vai ser igual a 2 metros por
por segundo. Então, né, raiz de 4 é igual a 2, então a velocidade é 2 metros por segundo. Tá? Então, também é um exercício bem simples. Depois eu vou deixar a lista de exercícios para vocês, tá? Vocês façam uma lista, né, assistam um vídeo, façam uma lista, depois me entreguem, tá? Essa é a última lista do ano, tá bom? Um grande abraço a vocês e fiquem bem.